Boa tarde a todos, né? O tema que eu fiquei responsável sobre a ecologia foi o tema relação de superfície, volume e transferência de energia e matéria na cadeia alimentar. Bom, iniciando o nosso trabalho aqui, né? Nós temos um exemplo claro aqui da planária, né? Aqui está mostrando um exemplo claro da relação de superfície e do seu corpo aqui. Imagina, por exemplo, à medida que ela vai crescendo, o seu volume ou peso aumenta, né, ao cubo. Por quê? Ela tem que ser maior do que as suas faringes. Imagina se suas faringes crescer mais do que o corpo dessa planária. Então, automaticamente, ela não conseguiria sobreviver no meio, né? Aqui, nós já temos um exemplo do elefante. Desproporcionalmente, as suas pernas são maiores do que de outros animais. Por quê? Imagina um elefante com a perna tamanho de um esquilo, né? O corpo não conseguiria ficar em pé, né? Então, assim, automaticamente precisa de umas pernas que seja proporcionalmente igual ao corpo do animal tem para sustentar toda a área. Então, isso é um exemplo claro de relação de superfície. E também uma questão talvez um pouco meio boba, né? Se for nessa questão, quem libera mais calor, o elefante ou a planária, né? O elefante libera menos calor, porque a questão do corpo dele tem grande influência, né? Nós temos até exemplos da planária. Ela necessita liberar menos calor para sobreviver, né? Então isso aqui tem grande influência da relação do tamanho e de espaço. Aqui também continua os exemplos, né? Que o cavalo, o esquilo, né? O esquilo, ele é pequeno, então as suas patas são proporcionalmente igual ao seu peso, né, para se manter. Também tem um exemplo do gafanhoto que eu não coloquei aqui. Um gafanhoto, por exemplo, ele consegue se locomover 10 vezes mais rápido de acordo com o seu peso. Por quê? O seu peso tem grande influência. Quanto menos pequeno o animal for nessa questão aí, ele vai conseguir ter um maior desenvolvimento. Já o elefante não. Quanto maior o elefante, menor vai ser a sua locomoção. Porque ele vai encontrar dificuldade, porque o seu tamanho é muito grande. Então isso vai acabar dificultando o seu trabalho. Bom, aqui tem um exemplo, né, sobre termorregulação, né? Qual seria um exemplo, por exemplo? Para baixar muito as reações, né, do corporal, alguns animais utilizam algumas técnicas. Se nós for analisar o beija-flor, o batimento cardíaco dele é muito rápido, a mais de 1000 aí por minuto. Então imagine no período da noite, se o beija-flor gastar essa energia, automaticamente ele vai morrer. Então por quê? Ele não pode gastar essa energia. O que ele tem que fazer? Ele tem que, nesse período, regular a sua temperatura. Qual é a estratégia que ele utiliza? Ele vai e se inverna, né? Ele inverna, os batimentos cardíacos dele fica quase zero. Por quê? Se ele ficar à noite sem movimentação, automaticamente no próximo dia ele terá forças para trabalhar no dia seguinte. Então são as famosas estratégias que o beija-flor utiliza para sobreviver, porque os seus batimentos, né, cardíacos são muito rápidos, então muito rápido ele libera energia. Aqui nós temos alguns exemplos de passivotérmicos, né, também conhecidos como animais de sangue frio. Qual seria esse? Os répteis, a tartaruga, os lagartos, as cobras, a serpente, etc. Também temos os anfíbios, sapos, rãs, perereca, peixe, né, e tubarões. Também temos na linha também os insetos, mosca, borboleta, abelhas, mosquito. Então, o que acontece aí? Esses animais, basicamente, eles têm um sangue frio. Então, eles liberam menos calor. Assim, é fundamental que os seres, né, dispõem de estratégia para regular a temperatura do corpo, né, de acordo com cada animal, né? Então, assim, cada um utiliza a sua estratégia para regular o seu corpo, né? Como os peixes aí, tá? O exemplo aí. Aqui nós já temos homeotérmicos, né? São aqueles que possuem as características de manter a temperatura do corpo constante. Qual seria esse? Aqui embaixo nós temos alguns exemplos. Não são seres humanos, o macaco, o cavalo, o rato, o cachorro, o gato, o coelho, a cabra, a girafa, os leões, cangurus, elefantes, tigres e dentre muitos outros que nós conhecemos aí, que utilizam da estratégia para regular o seu corpo, ou seja, tem a mesma temperatura. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine se nós pegar um macaco ou uma vaca na temperatura de Itinga aqui agora, que é aproximadamente 27 graus, e levar o Itinga,
e levar ele para Diamantina, ele vai conseguir sobreviver como um outro animal. Por quê? A temperatura dele é aproximadamente 35 a 40 graus. Então ele tem essa flexibilidade de se adaptar a qualquer espaço que seja de nosso país aí, né? Então ele tem essa facilidade. Talvez uns podem encontrar mais dificuldade, mas no final todos se adaptam como todos. Imagina também o ser humano, né? O ser humano, ele tem a possibilidade de se locomover muito mais, né? O ser humano está aqui, outra vez está em outra cidade. Então imagine, se ele não conseguisse se adaptar em outra cidade, automaticamente ele morreria. Por quê? A sua temperatura não é acessível naquele lugar que ele está. Então por isso, né, que eles têm esse nome de homeotérmicos. São capazes de autocontrolar a sua temperatura. Aqui nós temos a parte mais interessante desse conteúdo, que é o fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas. Vamos ver o que é. Bom, nós temos a matéria-prima, a energia, a fotossíntese. O que isso quer dizer? A matéria-prima é o primeiro produto que são produzidos pelos produtores, né? Os produtores, que seriam as plantas, produzem a matéria-prima, né? E em seguida, essa matéria-prima ela é colhida. No caso seria, por exemplo, vou dar um exemplo, um tomate. O tomate é produzido, pega o fruto dele e nós consumimos energia. O resto que sobrar lá, digamos que seria o lucro daquele terreno, que seria a energia que está voltando. Que seria essa energia? Não sobra aquele resto de cal, folhas. Então aquilo está concentrado de energia que possa fornecer ao solo, né? Todas as necessidades aí que estão faltando. Eles têm como função de quê? De revitalizar aquele solo, né? Todas essas necessidades são supridas pelo alimento, né? Então o que acontece? A fotossíntese, mais embaixo aqui, né? Tá marcando. A fotossíntese recolhe a energia do solo, né? Essa energia passa para a planta. Essa planta pega a energia e transforma em alimento para nós. Então a importância aí. Mas quando nós tiramos esse fruto, fica a energia no cal, como eu falei, né? Esse cal é tornado voltar do solo e é retornado em sais minerais, né? Esses sais minerais vai dar força para que outras plantas possam vir a se reproduzir. Atenção, né? Isso aqui devemos ter um pouco de cuidado. Nível trófico, né? E produtores, consumidores, decompositores. O que seria nível trófico? Cada componente de uma cadeia alimentar representado por um grupo de seres vivos, que seria o produtor, que seria o consumidor, que seria o decompositor. Vamos ver. Produtor, capaz de fixar energia luminosa sob forma de energia química. Como seria esse trabalho? Os produtores, que seria a planta, né? Ela vai para o mesmo processo que eu falei anterior, vai sugar a energia que contém no solo, os raios solares, vai sugar, passar pela planta e devolver para o fruto. Mas nesse intervalo que faz esse apanhado, essa energia é transformada em química, né? Que automaticamente vai ficando no solo, algumas partes, né? Que são seres autróficos, né? Que tem a capacidade de passar energia para o outro, né? Também são a porta de entrada de energia e de matéria no mundo vivo. Como seria no mundo vivo? Por exemplo, vamos dar um exemplo do mundo vivo. O ser humano. O ser humano precisa de energia. Como é que ele encontraria energia solar? Então ele comeria o fruto, que é da energia solar que a planta sugou, e nós estávamos ingerindo. Então, moral da história, a planta ela suga energia do solar, ela é transferida para o fruto, e do fruto nós comemos, né? E o resto seria voltado para o solo. Tá aí a importância dos produtores, tem a capacidade de fornecer nós energia, né? Aqui embaixo está falando bem, né? A base de toda a cadeia alimentar indispensável para a manutenção da vida em um ecossistema. Então jamais em um ecossistema não há produtores, sempre há produtores. Tem que sempre lembrar disso. Os produtores estão no ecossistema, porque eles são responsáveis por produzir energia naquele meio, né? E muito interessante essa questão dos produtores, que talvez, né, não sei se muitos sabem, os agricultores têm o costume de pegar a matéria seca e pôr fogo. Isso é um erro grosseiro. Por quê? O que acontece? Quando você queima o produto, queima aquela matéria seca lá, você está queimando os restos de produtores, né? Então toda aquela energia química que possui naqueles folhas, naqueles caules lá,
vão se tornar CO2, né? Não apenas em fumaça. Então toda aquela vida lá que seria útil para o futuramento, né, para outra planta, vai deixar de existir. Então nós devemos ter cuidado. Quando nós colocamos fogo, nós estamos alterando esse sistema. Aqui nós temos alguns exemplos de produtores. Que seria esse? A planta, as águas, né, que são responsáveis aí por ser produtores aí. Produtores fotossintéticos, né? E portanto os produtores são a base de toda a cadeia alimentar. A partir deles, a energia luminosa é convertida em energia química. Como seria esse processo? Eu já expliquei anteriormente, né? O que acontece? A energia desce pela planta, a planta fornece energia ao solo e essa energia vem até nós através dos frutos. Então os produtores têm essa função, né? E mais embaixo tem um pouquinho também falando: transferem matéria e energia para os consumidores primários, deles para os consumidores secundários e assim por diante. Acompanhe minha linha de raciocínio. Produz alface, né? O coelho vai lá como alface, né? E o coelho é a alimentação de outra espécie, que seria uma onça. Então seria consumidores primários e consumidores secundários. Então na verdade seria um ciclo. Quando você faz a alteração desse ciclo, alguns desses elementos vai faltar. Então isso vai gerar o que? Um famoso desequilíbrio ambiental. Sem os produtores não haverá cadeia alimentar, ou seja, não há cadeia alimentar para seu ninguém se houver o famoso desequilíbrio ambiental. Então assim, devemos pensar duas vezes quando nós colocamos uma queimada, fazemos uma queimada, matamos algum animal silvestre, né? Alteramos um leito do rio. Tudo isso aí vai interferir na questão do equilíbrio ambiental. Então automaticamente você vai estar alterando a cadeia alimentar aí. Os consumidores, né? Essa parte é muito interessante também. São organismos que não produzem os seus alimentos, né? Por exemplo, a onça não produz seu alimento. Se nós for olhar também o ser humano não produz seu alimento. Ele usa técnica para produzir seu alimento, mas ele não tem a capacidade de autoproduzir o seu alimento, né? Então isso faz o quê? Que ele seja um consumidor de outra espécie, né? Imagina, por exemplo, se nós deixamos de ter produtores. Se não há produtores, não há consumidores. Se não há consumidores, não há vida, né? Porque os produtores produzem o alimento, os consumidores comem, e eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Talvez, de acordo com a sua espécie, eles possam vir desenvolver alguma técnica que possa utilizar alimento que não seja aquele que é necessário para ele. Por exemplo, o famoso desequilíbrio ambiental. Uma espécie vai comer uma outra que não é do seu feitio, né? Os consumidores primários são animais herbívoros e parasitas de plantas, né? Que são um que sobrevive do outro. Algumas vezes nós vemos algumas plantas, né, enroscadas na outra. O que acontece isso? Quando isso acontece, uma planta está sendo parasita para a outra, uma está fornecendo alimento. Então são plantas o quê? Consumidores que se alimentam de outra espécie para sobreviver, né? Então temos também o caso, a cobra se alimenta do rato, mas na frente está vendo melhor esses detalhes, né? Então assim sucessivamente, são consumidores primários aí. Aqui nós temos o consumidor primário, né? Nós temos a cobra, nós temos o gato, nós temos a aranha, nós temos o passarinho, né? Nós temos o sapo. E só corrigindo aí, não são consumidores primários, são consumidores secundários, né? São que se alimentam de outra espécie para sobreviver, né? Aqui nós temos a parte mais interessante da ciência, digamos assim. Como se diz aquela expressão, né? Do pó nós veio e do pó nós retornaremos, né? Por que essa expressão? Se nós surgimos num amontoado de átomos, né? Aqui os decompositores vão desfazer todo esse procedimento. Então, o que seria isso? Os decompositores vão agir toda a matéria orgânica, né? Ou morta, né? Ou inorgânica, e vai fazer o que? Vai agir decompondo. Por exemplo, a planta morre, quando ela morre, ela vai se decompor. Por exemplo, outro exemplo, um sapo. Se um sapo morrer, os decompositores vão agir nessa espécie. E assim sucessivamente.
Nós temos aqui também, ó, falando bem claro, libera sais minerais para o solo. Então tem grande importância isso aí também. Se que acontece? Se um produtor não chegar a morrer, nós não teremos sais minerais ao solo. Então a sua planta, né, que seria produtor, não teria capacidade de produzir. Então assim, tem muitas pessoas, né, que morrem uma criação em casa, né, pega e coloca fogo. Isso é raro. Quando você coloca fogo no animal, por exemplo, que já está morto, você vai estar alterando. Por quê? Aquele animal poderia voltar ao solo com sais minerais para dar força a outra espécie, né? Os decompositores têm a função também de promover a reciclagem de nutrientes na natureza. Ou seja, eles vão reciclar todo aquele material que foi sugado um dia e vai retornar à planta de novo, né? Ao decompor também a matéria orgânica, eles transformam a substância inorgânica, sais minerais que eles retornam ao solo de onde foram anteriormente retirados pelos produtores, né? Então o que acontece? Os decompositores têm essa função. Só voltando de novo aqui na questão da queima, quando você faz a queimada aí num solo, né, ou em qualquer área qualquer, você vai estar matando e você vai estar alterando aquela estrutura. Por quê? Toda aquela matéria que tinha lá vai ser alterada. Se ela vai ser alterada, o que acontece? Não vai ter matéria para os decompositores agir. Então aquele solo automaticamente irá ficar empobrecido, né, e vai ficar sem vida. Por quê? Se não tem sais minerais, né, não tem o cálcio que contém, que contém nas plantas, não contém a energia principal que contém nas plantas, aquele solo vai ficar um solo pobre. Aí que vai chamar os famosos solos cheios de erosões, um solo despobrecido, sem capacidade de reprodução, né? Uma observação aqui, atenção, atua em todos os níveis tróficos. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos, do primeiro, segundo, terceiro nível trófico aí. Aqui nós já temos também, né, continuando, exemplos de produtores, consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores e decompositores, né? Por exemplo, a planta se alimenta dos sais minerais que possui no solo, né? Beleza. O rato come as folhas, ótimo também. O que acontece? Só que aqui nós vamos ver que a cobra se alimenta do rato, o gavião se alimenta da cobra, né? E no final todos vão morrer e vai se transformar em sais minerais. Observação interessante, que quando você vem aqui e mata uma cobra, ou mata um rato, ou mata um gavião, você vai estar alterando esse equilíbrio ambiental. Então que aí vai chamar aquela questão lá que muitas pessoas na zona rural costumam falar: ah, os gaviões aqui tá acabando com a minha criação de aves. Por que tá acabando? Porque os alimentos que tinha lá, o ser humano lá foi lá e matou, né? Acabou com os ratos que tinha lá. Então o gavião não tem alimento, ele vai querer atacar outra espécie, como seria a ave, né, que você tem no terreiro aí. Então assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque o gavião, né, ele tem a capacidade de se desenvolver e se alimentar de outras espécies. Então assim, quando nós operamos nesse ciclo aqui, nós estamos fazendo um famoso desequilíbrio ambiental. Então aqui é necessário de cada um para que haja o equilíbrio ambiental. Sem a ave não há o equilíbrio ambiental, sem o rato não há, sem a cobra não há, sem o gavião também não há, sem os fungos também não há, né? Porque se não há fungo, não há produtor. Se não há produtor, não há vida nenhuma, né? Como já falamos anteriores. Aqui está falando um pouquinho da classificação dos seres vivos na cadeia alimentar. São classificados como decompositores, fungos e bactérias. Por exemplo, os fungos e bactérias fornecem energia a um pé de capim. O pé de capim alimenta um grilo. Um grilo alimenta um sapo. O sapo alimenta a cobra. A seriema, ela morre e futuramente ela vira fungo. Então isso vai voltar no mesmo ciclo novamente. Um vai se alimentar do outro. Aqui também temos hábito alimentar, o produtor herbívoro, carnívoro. Também temos o grau de consumo, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, né? Nível trófico 1, nível trófico 3, nível trófico 4, nível trófico 5. Então isso aqui tem a divisão aqui dos níveis tróficos aqui, que cada um
se alimenta aí de sua espécie aí. Aqui mais pra frente vai falando um pouquinho sobre a cadeia alimentar, o nível trófico e a posição de organismo na cadeia. Planta. A planta alimenta o coelho alimenta o jacaré, né? E o jacaré se alimenta do peixe, né? Então, observação, o jacaré tem capacidade de se alimentar tanto do peixe quanto do jacaré. Então cada um tem a sua função aí. O coelho não se alimenta do jacaré, mas o jacaré se alimenta do coelho aí, né? Então isso é um verdadeiro ciclo. São animais de nível trófico, consumidores secundários aí. Aqui já temos também, essa parte também é muito interessante, né? Que fala sobre a luz solar. O que acontece? As plantas produzem energia solar que fornece alimentação ao coelho, né? Ao rato, né? O ratazana. A ratazana se alimenta do gavião. E aqui também nós temos a mesma coisa aqui. O gafanhoto se alimenta das plantas. O sapo se alimenta dos gafanhotos. A cobra se alimenta do sapo. E o gavião se alimenta da cobra. Então basicamente isso é o que é um ciclo. E os decompositores vão agir na vida de cada um. Vocês concordam comigo que cada animal desse aqui, ó, vai morrer um dia. Então se eles vão morrer, os decompositores vão agir nele. Quando os decompositores voltar a agir nele, eles vão transformar todo esse corpo deles aqui em sais minerais que vai dar força para crescer novas plantas aqui. E observação também, as plantas produzem a energia que vai fazer com que eles fiquem grandes aí, né? Muito obrigado a todos.